Os olhos são mansos, a pele é morena clara e o corpo franzino, de apenas 1,62 m de altura. Nada assusta no ex-garimpeiro e mecânico autônomo Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, de 38 anos. Olá, sou Renata Gonçalves, médica, psiquiatra, falando dele, que provavelmente é o maior assassino em série da história brasileira. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito é acusado de ter violentado, assassinado e mutilado 42 meninos durante 15 anos no interior do Pará e na capital do Maranhão. Acusado de ter espalhado terror pelo norte do Brasil, nascido no interior do Maranhão, morou na cidade paraense de Altamira. Aos 21 anos, teria começado a matar. Em Altamira, teriam sido 12 garotos. Outros 3 sobreviveram, arrastando-se da mata ensanguentados, mas ficaram marcados para sempre pela emasculação, ou seja, ele retirava os órgãos sexuais desses meninos e impossibilitando-os de se procriarem. Esses meninos ficaram marcados para sempre. Depois, de volta ao seu estado natal, Chagas foi morar na capital. Se instalou na região de moradias populares, conhecida como Jardim Tropical. Atacava pela vizinhança. Teria começado por volta de 1991 e teria seguido sem levantar suspeitas durante 8 anos. Uma das vítimas, o menino Daniel Ferreira Ribeira, de apenas 4 anos, foi retirado de dentro de sua casa enquanto o pai dormia. Chagas chegou a atuar como voluntário na reconstituição realizada pela polícia. Chagas só foi preso em dezembro de 2003, após a morte de um garoto de 14 anos que morava perto de seu trabalho. Ele havia chamado Jonathan Silva Vieira para catar açaí na mata. Antes de sair, o menino avisou a irmã mais velha para onde e com quem iria. Quando a polícia começou a investigar o desaparecimento de Jonathan, Chagas tornou-se o principal suspeito. Em sua casa, os investigadores descobriram cadáveres de outras vítimas, inclusive de Daniel. No início, ninguém imaginou a possibilidade de assassinatos em série. Trabalhavam com todas as hipóteses, desde tráfico de órgãos, magia negra e até ações de terror, segundo o promotor da cidade. A polícia teve muita dificuldade em provar a culpa de Chagas em todas as mortes, mesmo com características semelhantes. Chagas mantinha sua assinatura nos crimes. Ele emasculava as vítimas e também retirava partes outras de seus corpos, como orelhas, dedos, e levava para casa como lembrança de seus crimes. Ele primeiro estrangulava os meninos até que desmaiassem, abusava sexualmente deles e depois sacava de uma faca e cortava seus genitais, que ele às vezes levava com ele, às vezes jogava na mata, no rio. Depois de matá-los, ele realizava um ritual, capturando o sangue que estava sendo drenado das vítimas e colocando sob uma cruz que ele fazia com os próprios dedos. Por incrível que pareça, Chagas era querido na vizinhança pobre onde morava, solícito. Ele levava os doentes aos hospitais, comprava remédio, limpava o terreno dos vizinhos, e já estava até se candidatando a presidente da Associação dos Moradores do bairro quando foi descoberto. A infância de Chagas sugere algumas dúvidas em relação a esse comportamento. Foi um menino pobre, caçula de 5 filhos de agricultores, perdeu a mãe aos 4 anos. Foi criado pela avó materna, que lhe dava surras com cipó, segundo ele e uma das irmãs. A avó colocava um papel na parede onde ela ia anotando os atos merecedores de castigo. Quando chegavam a 8,
O próprio garoto tinha de ir na mata buscar o cipó com o qual seria surrado. Chagas também afirmou durante o julgamento que sofreu o abuso de um rapaz 15 anos mais velho que ele, que a avó levou para dentro de casa. Isso teria ocorrido pelo menos 3 vezes, momentos em que a avó saía para fazer compras, e ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele disse que nunca contou isso para ninguém, porque ele sentia vergonha. E acabou colocando isso no dia do julgamento, porque simplesmente foi perguntado, e ele respondeu. Os policiais diziam que Chagas fazia uma espécie de jogo com eles. Eles, quando perguntavam da morte de algum garoto, ele simplesmente falava que não se lembrava. E conforme as investigações iam ocorrendo e eles descobriam algumas coisas que havia acontecido, aí ele, como prêmio, revelava novas informações. E assim ele ia jogando com os policiais. Ele sempre mostrava a localização dos corpos das suas vítimas, embora algumas delas tenham sido encontradas em sua própria casa, outras enterradas no seu próprio quintal. Até hoje ainda se tem algumas suspeitas se ele agiu sozinho, ou se ele tinha personalidades mais importantes envolvidas em uma seita de magia negra. Interessante salientar que Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, ele tinha uma predileção por crianças pobres e, acima de tudo, no máximo 14 anos. Em uma entrevista concedida à revista Época, foi feita a ele a seguinte pergunta: foi justa sua condenação? A sua resposta foi: a justiça está fazendo o trabalho dela e foi correta. Só que, no meu entendimento, é preciso julgar a pessoa pelo lado da solidariedade, pelo lado mais humano. Não só olhar pelo lado da maldade. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. O bicho está lá fora, solto. Nós todos poderemos ser tentados a qualquer momento. E aí, você concorda com ele?